Oi, gente, boa noite, tudo bem? Voltei depois de um tempo com as previsões para maio. Eu queria fazer essa previsão para alunação de, de touro, mas como eu sei que esses vídeos vão conseguir ser editados e postados só depois da primeira semana, eu vou considerar que seja para maio, tá? Então, assim, as leituras ficam para alunação a partir de dia 27, se eu não me engano, que foi o início da alunação taurina, que vale para todo mundo, tá, gente? Aqui eu vou dividir por signos, mas é para todos. Só que vou colocar o título de leitura para maio, tá? Como sempre, as leituras já podem ter alguma coisa acontecendo por aí, ou vão começar a acontecer agora a partir de maio. Vamos considerar para o mês de maio todo, tá? Que termina a alunação também no finalzinho de maio. Essa leitura é geral, então pega o que for para você, o que ressoar, o que fizer sentido para você. Se você acha que a leitura fez sentido, quer aprofundar, me procura para a gente fazer uma leitura particular, que a gente vai aprofundar, vai ver o que tem para você, vai fazer uma leitura especial para você. Outra coisa, essas leituras normalmente são para o signo mais forte do seu mapa. Pode ser Sol, Lua, Ascendente, Vênus, aonde você tem Stellium no seu mapa. Stellium é uma conjunção de planetas no mesmo signo, tá? Mais de 3, mais ou menos. E vai ser por signo, então dá uma olhadinha nos signos mais fortes do seu mapa, tá? Principalmente Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Mercúrio e o que for mais forte, tá bom? Se você também não tem o seu mapa, pode marcar uma consulta comigo que eu faço o seu mapa e a gente vai olhar o que tem de signos mais fortes aí para você, tá bom? Quais os planetas que são regentes para você. E é isso, tá? Mais algumas informações eu vou passando ou no final do vídeo ou no meio aí da leitura, a gente vai lembrando. Gente, outra coisa, curte, compartilha com as pessoas, engajem. Eu sei que eu fiquei um tempo aqui sem vir no canal, mas para esses vídeos funcionarem, eu preciso do compartilhamento, tá bom? De vocês. E é isso, acho que por enquanto é só. É muito importante ressaltar que essa leitura é uma leitura geral, porque quando eu vejo outras tarólogas falando, eu penso que é muito óbvio, tá? Porque é óbvio para mim, mas às vezes não é óbvio para todo mundo, então é necessário reforçar sim, porque para depois não ter problemas, tá bem? E vamos lá então. Essa leitura, gente, vai ser uma leitura de 3 coisas que podem acontecer aí no seu mês, tá? 3 possíveis coisas que vão acontecer para você nesse mês de maio. Então vamos lá. Essa leitura vai ser por sorteio e o sorteio aqui foi o primeiro signo Sagitário, tá? Vamos lá ver o que tem para os sagitarianos para esse mês de maio. Sagitariano, mês de maio, o que temos aí? Primeira mensagem. Seis de espadas. Eu tô usando o tarô das bruxas. 6 de espadas.
Vocês estão se mudando, sagitarianos? 2 de ouros. Nossa, gente, meu celular é difícil focar, tá? 2 de ouros. Oportunidades, possibilidades de mudança, né? O que mais? A Imperatriz. Uau, gente. É um novo começo aqui, né? Um recomeço aqui. Acredito que alguns terão a possibilidade de se mudar, tá? Pode ser de cidade, pode ser de casa, pode ser de bairro. Chega essa possibilidade, você tem que escolher, né? Este caminho. O Imperador no fundo do deck, gente. Muito auspicioso esse. Será que alguém tá casando e por isso vai mudar? Ou será que alguém é pedido em casamento? Será que alguém é pedido em casamento e aí resolve ter que escolher se mudar? Quem muda? Quem vem pra cá? Quem vai pra lá? Vou tirar mais uma aqui pra me confirmar aqui, essa Imperatriz. Mais uma, por favor. Possibilidade de gravidez também, né? Como a Imperatriz é um novo que chega assim. Como a Imperatriz é um arquétipo de fertilidade também. Pagem de paus. Pode ser que por alguém engravidar ou chegar alguma criança na família, vocês precisem de mudar para outra casa, de repente, uma casa maior, tá? Mas vocês vão ter que fazer essa escolha aí de onde ir. É uma escolha que vocês têm que fazer aí de seguir esse caminho. É uma escolha que vocês vão precisar fazer sobre sair de um determinado lugar e muito provavelmente por ter sido parece que é de alguma ideia nova, sabe? Essa mudança pode ser por causa de algum projeto novo que vocês estão iniciando que vai fazer com que vocês precisem escolher fazer essa mudança, tá? Então, como abriu com a carta de possibilidade de novos lugares, pode ser que vocês aqui estejam se acostumando com a ideia e se organizando, como se vocês estivessem ali equilibrando as coisas, né? Vocês estão se organizando para equilibrar as coisas para que façam essa mudança de uma forma mais tranquila. Como se vocês estivessem se organizando financeiramente, junto com a logística da mudança. Então, vocês estão se organizando para que tudo saia conforme o esperado, assim, planejado por vocês, no sentido de que seja uma mudança sem turbulência, sabe? Aquelas mudanças que a gente tem que fazer muito do nada e pega a gente desprevenido. Então, vocês estão querendo equilibrar as coisas, eu não estou achando a palavra melhor, para que essa mudança saia sem tirar vocês muito do ritmo, sabe? Como se vocês tivessem que continuar fazendo algumas coisas enquanto está mudando, então vocês estão fazendo isso de forma organizada e equilibrada para poder não desviar alguma coisa do foco de vocês, tá? Vamos lá. Segundo acontecimento, vamos ver se o segundo acontecimento vai dar uma continuidade aqui ou se
ou se vai falar de outra coisa. Mas só para falar uma outra possibilidade dessa primeira linha aqui, que pode ser que alguém descubra a gravidez. Então, isso dá o start para esse novo caminho. E aí, esse planejamento de mudança, de pensar que vai precisar de uma casa maior, de um carro melhor, de uma mudança de ideia, de pensamentos, tá? Se essa gravidez veio sem planejamento, vocês vão fazer esse movimento para incluir essa criança na vida de vocês e fazer as mudanças que serão necessárias. E aqui uma mudança talvez principalmente mental, né? De vida. Então vamos lá. Segundo acontecimento para Sagitário. O que mais vai acontecer com os sagitarianos? Centauros. Uma rainha de espadas. Eu acho que quando eu não trago pra frente, focaliza mais. Uma rainha de espadas. O que mais? Opa, caiu uma aqui já? Nem vi. As de ouros. Caíram muitas, não vai dar pra aceitar. Mais uma. Ai, gente, eu gosto de uma de cada vez. Pajem de copas. Debaixo da imperatriz, quer dizer, alguma criança mesmo. Ou o início de um projeto criativo que começa a ter luz, né? Espera que eu vou explicar tudo. Vamos lá, e mais uma. E o louco. A louca nesse caso, né? Então vamos lá. Olha, gente, esse segundo acontecimento, ele parece que tá relacionado ao primeiro, sim, porque aqui me parece, e principalmente pela sequência que essas cartas caíram embaixo umas das outras, né? Para mim aqui veio como assim, você vai ter que agir racionalmente, tá? Cortando algumas coisas que precisar cortar. Então, assim, se a gente está falando da mudança que a gente viu em cima, deixar para trás, cortar e jogar fora o que você precisa liberar de espaço, até para essa mudança ser uma mudança tranquila mesmo, às vezes sem muitas coisas, né? Ou às vezes você tá acumulando coisa demais, perdão, foi a minha luzinha aqui que apitou. Vocês estão com coisas demais e aí, ou pensamentos demais, que vocês precisam dar uma eliminada nisso para poder dar esse primeiro passo. Esse as de ouros aqui, ele me confirma que é uma oportunidade de alguma coisa nova que chega para vocês, que faz com que vocês, que seja necessário para vocês ter clareza das coisas, principalmente porque nesse as de ouros aqui tem um sol muito radiante atrás. Então, clarear os pensamentos, clarear a situação num todo, principalmente porque caiu debaixo da carta do 2 de ouros, que foi aonde eu falei sobre o equilíbrio das coisas. Então, é você olhar mesmo para as coisas com clareza e ver, isso precisa ir? Isso não precisa. Eu preciso fazer isso? Então, deixa eu resolver isso. É justamente esse equilíbrio das coisas. E aqui de forma muito racional, né? Então, assim, é ser mais... Não é nem rigorosa, mas ter um olhar mais crítico para o que você realmente quer levar para esse novo começo, tá? Se a gente estiver falando das ideias, né? De se preparar mentalmente para uma criança que chega. Aqui a gente tem energia de criança na mesa, sim, então pode ser que seja uma gravidez aí, ou um filho que tá para nascer, que vai mudar essa perspectiva, essas ideias.
fazer você ter um novo olhar para as coisas. E pode ser um projeto. Como o Pajem de Copas caiu debaixo da Imperatriz, eu penso que além de uma criança, pode ser um momento que você esteja assim no auge da sua criatividade, no auge do seu momento mais criativo, assim, que você fala, caramba, tô com uma ideia muito boa aqui, quero fazer isso acontecer, e você tem gás para fazer, você tem vitalidade, você tem a criatividade, você tem o sonho, você já tá com um projeto ali muito engatilhado. E aí o louco fala, então vai, joga pro mundo, sabe? Joga esse projeto pro mundo. Traz pra gente, então, né? O sagitariano, ele é muito ativo, né? Ele é muito da ação de pegar e fazer as coisas. Aqui o conselho é de pensar um pouquinho, né? Talvez Sagitário não, por ser muito fogo, muita ação, não tenha essa ideia do pensamento muito esclarecido, mas aqui pede isso. Mas não acredito que o sagitariano não pense bem antes de fazer as coisas, não, tá? Ele é metade homem e metade cavalo, né? Então ele tem o racional do homem e o instinto do cavalo, né? Mas só para quem for mais do fogo, assim, da ação, do impulso da ação, tá? Então é isso, para mim aqui tá dando uma continuidade. Embaixo, para mim, falou mais sobre projeto do que necessariamente uma criança, mas pelo Pajem de Copas a gente ainda pode tá vendo um baby sim, tá? Então vamos lá, vamos pro terceiro acontecimento. Mais um acontecimento aqui para os sagitarianos para o mês de maio, por favor. Mais uma vez, gente, se tiver ressoando com você, se você quiser aprofundar, se você quiser saber se essa leitura é mesmo para você, fazer uma leitura particular, me chama, vou deixar meu contato na legenda, tá? Então, é isso. Nossa, gente, muito interessante como é que as cartas estão caindo aqui, tá? Já vou falar para vocês, vou tirar tudo. Porque tá saindo praticamente na mesma ordem. Opa, uau! Nossa, Inxalá! Amo essas energias que caíram aqui. A gente abre com uma carta de mudança e fecha com uma carta de let it go, tá? Então vamos lá, essa terceira linha, o que eu tava falando que eu achei interessante, porque caiu na mesma linha, na coluna, aqui, caíram as cartas do naipe de espadas. Essa segunda linha caiu do naipe de ouros. Essa terceira linha aqui caiu meio mesclado, arcano maior, arcanos muito auspiciosos, muito positivos. E essa última também, essas duas aqui me lembraram muito essa energia do fogo mesmo, do paus. Mesmo a carta do louco sendo só um arcano maior, mas por causa da vassoura ali, enfim. E a carta do 8 de copas. Vamos lá. Eu não falei as cartas, né? Mas eu vou falar. 2 de espadas. Rainha de ouros. 9 de ouros. E o 8 de copas. Então, vamos lá. O que essa sequência tá me dizendo aqui? Primeiro, que como eu falei sobre essa sequência de cartas do naipe de espadas na mesma coluna, assim, né? O que eu tenho aqui, gente, além de ter duas cartas de número 2 na mesa, né? Parece que aqui, em algum momento, você fica indeciso e muito sem saber o que fazer, que direção seguir, tá? Então você fica meio parado porque você não tá conseguindo tomar a decisão, seu mental está confuso, tá? Seu mental está pedindo uma pausa
para você, não é bem uma pausa, mas é como se pedisse para você parar um pouquinho para refletir antes de tomar uma decisão, porque se você não tá enxergando, como é que você vai? Gente, o meu celular parou de gravar aqui, eu acho que por causa de memória, né, para variar. E aí eu aproveitei essa pausa para dar uma redadinha aqui, né, nas cartas, pra gente dar sequência. Vamos lá. O que eu tava dizendo era que esse 2 de espadas aqui é como se ele não estivesse enxergando muito bem, muito com clareza, o que fazer, para onde ir, e agora, né? Agora com essa situação nova eu fiquei meio sem saber o que eu faço a partir de agora. Mas, como já tinha vindo anteriormente, a clareza da situação, podendo parar um pouquinho e refletir, eu acho que é válido, porque aqui logo em sequência vieram cartas de resultados muito positivos. Se a gente está falando, dando sequência, né, aos acontecimentos anteriores, aqui fala que pode ser que alguém, uma figura feminina, um arquétipo feminino aqui, venha te ajudar. E aí pode ser ajudar financeiramente, te dar algum recurso financeiro para te ajudar com essa mudança, e que vai te dar um certo alívio para que você consiga fazer essa mudança, tá? Porque a carta da Rainha de Ouros, e aí também pode estar representando uma figura dos signos de terra, né? Que seriam Touro, Virgem ou Capricórnio. Alguma pessoa desse signo pode te dar algum apoio para que você consiga estar nesse estado de 9 de ouros, que é um estado de muita prosperidade, de muita tranquilidade, até financeira, para conseguir fazer o movimento de let it go, que aqui a carta do 8 de copas, ela simplesmente é uma carta, simples não, né? Mas é uma carta que fala sobre deixar algo para trás, tá? Alguma coisa já deu o que tinha que dar mesmo, e você consegue deixar isso para trás. E aí, se a gente estiver falando de uma situação completamente diferente, né? Aqui fala que você pode estar passando, para quem for essa parte, né? Pode estar passando por um momento de muita indecisão. Você recebe ou alguma ajuda financeira, ou algum conselho, ou alguma figura que tenha dinheiro, ou que tenha uma certa autonomia, uma certa autoridade, te ajuda a se enxergar melhor e se enxergar numa possibilidade de um futuro próximo você estar próspera e abundante, tanto materialmente quanto para a vida, tá? E aí você parece que, estando nesse momento mais aliviada, mais tranquila, mais relaxada quanto às suas outras questões, o que estava te deixando um pouco indeciso ali, faz com que você consiga deixar algo que já não está te fazendo muito bem, tá? Algo que emocionalmente pode não estar te fazendo muito bem, você consegue superar, tá? A partir de ou alguma ajuda, ou algum conselho, de uma figura aí, Rainha de Ouros, tá? Então é isso, gente. Aqui para o signo de Sagitário é isso. Temos boas energias, bons começos. Se você não estava sabendo sobre um neném agora, você está sabendo, tá? Se você for homem ou mulher aí, pode, se não quiser, tomar esse cuidado, tá? Para não ter. E aí encaixa isso para troque, substitua aqui a criança por projetos, por ideias, por coisas que você está criando, tá? Quando a gente fala de fertilidade, quando a gente fala de energia de criança em leituras, normalmente a gente fala sobre algo que você está gestando,
tá? Então você está criando um projeto, quer colocar ele no mundo, você está criando uma ideia nova, você teve a ideia e está elaborando ela para fazer com que ela seja uma ideia para ir para o mundo já bem pronta, tá? Então pode colocar nesse lugar também. Mas aqui tem muita energia de criança. Os 2 pajens vieram entre a imperatriz, tá? Então pode ser que venha um bebê aí. E aí toda essa ideia que eu estava falando sobre mudanças, sobre novos começos, seja realmente a partir de um movimento dessa descoberta, tá? Tudo muda depois dessa descoberta, né? Os seus passos mudam, sua vida se transforma e começa a se encaminhar para esse foco, tá bem? Então é isso, sagitarianos, muito obrigada por me acompanharem, por estarem comigo. Curtam, tá? Compartilhem com seus amiguinhos sagitarianos ou quem tem Sagitário forte no mapa. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Bom maio.